Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse mini curso de Google Ads. Hoje eu decidi abrir para você o segredo, o que as grandes agências de marketing digital fazem para entregar resultado consistente no Google Ads. É isso mesmo, pessoal. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu cobro dos meus gestores de tráfego para que eles entreguem bons resultados para os nossos clientes. Então, sem mais delongas, bora para a tela do meu computador. Separei aqui para vocês o verdadeiro material, mas não se preocupa, tá? Eu sei que já vai ter gente aí dando pause no vídeo, pegando papel, caneta para anotar. Relaxa, tá? Eu fiz aqui uma página para vocês, vai estar ali no primeiro link da descrição. Basta você clicar lá, preencher seu cadastro, que esse material já vai para você de forma 100% gratuita, tá bom? É de forma gratuita, você não vai pagar nada por isso. É realmente para facilitar e permitir que você preste atenção na aula, que é o mais importante. Essas anotações você vai receber aí diretamente no seu WhatsApp e no seu e-mail. Então, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro aí das nossas próximas aulas, fechou? Pessoal, na aula de hoje eu vou passar um overview do que a gente vai trazer nesse curso, até mesmo para que você não perca o seu tempo e que você possa saber qual aula que você precisa ver ou não. Às vezes tem um conteúdo aqui que você já sabe que você não quer olhar e você pode pular para uma aula que seja do seu interesse, tá bom? Isso não é problema nenhum. A única aula que não pode pular é essa, que nessa aula eu vou mostrar exatamente aí o segredo, o que não pode faltar na sua campanha. Se a sua campanha tiver faltando um desses pontos, posso te garantir que seu resultado poderia ser melhor, ou seja, que você está rasgando dinheiro ao invés de ter bons resultados. Então vamos lá, pessoal, eu gosto de começar aqui da esquerda para a direita, beleza? Eu vou trazer para vocês aqui os pontos, lembrando, não é na aula de hoje que eu vou entrar ali na tela do Google Ads mostrando botão por botão. A partir da próxima aula eu vou fazer isso com vocês, então caso você não saiba fazer algum desses pontos que eu falar na aula de hoje, não se preocupa que nas próximas aulas eu vou mostrar botão por botão apertando dentro da ferramenta, beleza? O primeiro ponto, e sem dúvidas o mais importante lá na campanha de Google Ads, é as conversões. Não adianta você ter uma boa página, criar um bom anúncio e não configurar a sua conversão, beleza? Bruno, por que a conversão ela é tão importante? O Google, ele tem uma certa inteligência e ele vai procurar para você os clientes que tendem a tomar a ação que você deseja. A partir do momento que você não cria uma conversão dentro do Google Ads, ele se baseia em clique. Ou seja, ele vai buscar ali trazer para você o maior volume de cliques. Bruno, mesmo se eu colocar ali o objetivo da campanha é maximizar a conversão, com certeza. Como que ele vai maximizar a conversão se a conversão não está criada, né? Então aqui, pessoal, é muito importante vocês fazerem, beleza? Como que a gente cria as conversões aqui dentro da nossa agência? Todas as nossas conversões a gente cria pelo Google Tag Manager, beleza? Não se preocupa que logo na próxima aula, como é o primeiro tópico, conversões, eu vou abrir o Google Tag Manager com vocês e vou mostrar o passo a passo de como que você vai fazer essa configuração, beleza? Mas é importante que você faça por lá. Bruno, eu sei que existe uma forma de eu fazer direto pelo Google Ads, você recomenda? Não, beleza? Nem o próprio Google recomenda. Se você abre a diretriz do Google, ele vai mostrar para você que o gerenciador de tags é o Tag Manager. Então a melhor forma de você mapear o seu site é utilizando esta ferramenta, fechou? O ponto número 2, pessoal, pode parecer uma besteira, eu sei que é bem simples, mas muita gente está errando nisso, é o saldo. A partir do momento que a sua conta fica sem saldo, você esquece ali por 1, 2 semanas, você começa a perder otimizações que você teve. Então digamos que você estava lá, fez um trabalho bem feito, está tendo um bom resultado, só que por algum motivo você foi viajar, saiu de férias ou simplesmente ficou atarefado e esqueceu de colocar saldo na conta. Quando você entra lá para ver por que não tá tendo resultado, você fala, tá sem saldo, vou colocar saldo e vai voltar ao normal. Não, tá bom? Provavelmente o normal vai se tornar muito menor. O Google vai precisar passar por um período de aprendizado novamente. Então eu recomendo fortemente que pelo menos uma vez por semana você separe um tempo para analisar se a sua conta tem saldo suficiente até a próxima semana. Beleza, pessoal? Aqui dentro a gente sempre coloca o saldo para o mês, para que esse problema não aconteça e a margem de erro seja menor. Mas eu sei que na prática muitas pessoas às vezes têm um fluxo de caixa, tem um jeito diferente e quer colocar por semana. Pode ser feito assim? Pode, até mesmo por dia. Eu recomendo por mês, mas se você quiser colocar todo dia lá 50, 100 reais, você pode colocar.
não é um problema, beleza? Desde que você não deixe faltar saldo. Até mesmo antecipando uma dúvida que muita gente tem, Bruno, qual que é o menor valor que eu posso investir no Google? Você pode investir ali o valor que você quiser. Claro que R$1 sua campanha não vai aparecer. Então você vai colocar ali na casa de 5, 10 reais. O que eu recomendo? Que você coloque pelo menos R$40 por dia. Esse valor é o suficiente para o Google poder participar dos leilões, apresentar a sua empresa e te trazer o resultado que você procura. Significa que você tem que investir no mínimo de 40 por dia? Não, tá bom? Você pode investir menos, mas eu não recomendo. R$40 por dia de segunda a sexta, dentro de um mês, dão R$800 por mês. Essa é a minha recomendação mínima. Se você ainda não consegue fazer um investimento desse por pelo menos 3 meses, eu recomendo que você junte um dinheiro para que você possa fazer. Claro que você investindo, você tende a ter um retorno, mas o retorno não vem do dia para a noite. E o tempo de otimização no Google levam 15 dias, tá bom? Então, mais ou menos 15 dias o Google vai estar aprendendo ali sobre as suas campanhas. Eles pedem 45 dias, tá? Se você for analisar, ele vai colocar que a sua campanha está em aprendizado. Mas na prática a gente percebe que depois de 15 dias ele já tem uma boa otimização e começa a entregar bons resultados. Claro, se você tiver consistência. Durante esses 15 dias, em hipótese alguma, pode faltar saldo. Fechou? O ponto número 3, pessoal, teoricamente seria um pouquinho mais complexo, ele é bem simples, tá? Aplicações automáticas, até para vocês acompanharem aqui, ó, vou clicar. Aplicações automáticas é basicamente o seguinte. Pense que você vai jogar um jogo. Quando você entra nesse jogo, o jogo fala para você aceitar as diretrizes, certo? Que você está de acordo com as regras daquele jogo. Aqui, o Google, ele tem em aplicações automáticas algumas funções que ele pode fazer de forma 100% automatizada para você. Porém, para que ele utilize essa inteligência, você precisa lá e dar o aceite para ele, beleza? Detalhe, pessoal, se você acabou de criar sua conta, criou seu anúncio e está procurando aplicações automáticas, você não vai achar, tá bom? A aplicação automática só fica disponível para quem já anunciou. Não é um valor alto, sua campanha precisa apenas rodar. A partir do momento que a sua campanha começa a rodar, vai dar 1, 2 dias, você entra lá, você já vai ter essas opções disponíveis ali para você. Quais as opções que eu recomendo você ativar já estão aqui, tá bom? Lembrando que todo esse material, pessoal, vocês conseguem receber de forma 100% gratuita. Só entrar lá no primeiro link da descrição e preencher seu cadastro. Não precisa sair correndo aí para pegar papel e caneta e anotar aqui quais as aplicações automáticas que você tem que colocar, não. Se fosse para falar quais as aplicações que eu entendo que são mais importantes, elas tem um peso muito forte, tá bom? Todas elas têm um peso muito forte, principalmente porque elas vão estar sendo feitas de forma automática. Mas definir CPA é o mais importante. Ajustar é uma consequência, não tem como ajustar um CPA se você não definir ele primeiro, tá bom? Isso aqui é importante, ou seja, digamos que você tá ali com a sua campanha ativa, você começou sem definir um CPA porque você não sabe o real custo que você vai ter de conversão. Desde que você ativou essa aplicação, o Google vai entender um histórico de quanto que você, né, no caso, pagou por conversão, e ele mesmo vai definir isso como um CPA. Tá bom? Isso é muito importante para te ajudar. Outro ponto são definir lances mais eficientes com a estratégia de maximizar a conversão. Assim, o Google, quando você criou a conversão e ativa essa inteligência, ele consegue trabalhar de uma forma muito positiva para que as suas campanhas tenham o menor custo por conversão, tá bom? Aqui é bem legal você utilizar essa função. Outra coisa, cara, assim, não deixe de fora, pode ser alguma, pode ser e-commerce, pode ser landing page, é o fazer o upgrade do seu acompanhamento, beleza? Isso aqui é muito importante, principalmente para daqui 2 meses, 3 meses, você ter um público criado lá dentro do gerenciador de público. Que eu já vou chegar nessa informação, porque eu sei que muitas pessoas não fazem isso. As pessoas acham que definir público só dá para fazer no Meta, dá para fazer aqui também, tá, pessoal? E as outras, no caso, eu vou deixar vocês lerem e ativarem, tá? Eu recomendo que ativem todas essas. Vocês vão ver que tem mais opções. As que eu recomendo são essas. Detalhe aqui, até mesmo antes de ir para o próximo ponto, pessoal. Isso aqui é muito importante, aconteceu comigo, então eu quero te trazer essa dica para que não aconteça contigo. Lá, ele tem a opção de negativar palavras-chave redundantes,
tá bom? Toma muito cuidado com isso. Essa opção eu recomendo que você não ative em hipótese alguma. Pô, Bruno, mas aí nesse caso eu preciso entrar e negativar palavra por palavra? Sim, é o melhor. O que aconteceu comigo, pessoal? Eu já tinha uma campanha que eu tinha investido mais de 19 mil reais nela, tá? Não um mês só, né? Foram ao longo de alguns meses, mas eu já tinha mais de 19 mil reais nessa campanha, nessa única campanha. E o Google simplesmente entendeu que tinha palavras redundantes e negativou todas as palavras. Ou seja, minha campanha foi do 100 ao 0 do nada, do dia para noite. Chamei o Google para ver isso e a partir do momento que você exclui uma palavra, você não pode reabilitar ela dentro da mesma campanha. Ou seja, essa campanha foi jogada no lixo, beleza? Foi jogada no lixo. Quem ficar até o final, pessoal, eu mostro na prática, lá dentro da minha conta de anúncios. Vocês vão ver que tem ali uma nova campanha, com as mesmas configurações, mesmas otimizações, e eu tive que começar ela do zero. Ou seja, eu perdi toda a otimização. Então, essa aplicação automática de remover palavras, eu não recomendo, tá bom? Não recomendo utilizar mesmo. Continuando aqui, localização. É um ponto muito importante. Às vezes, eu vejo as pessoas com campanhas que elas colocam a localização no título do anúncio, mas elas não se dão o trabalho de filtrar a localização. E depois elas questionam, poxa, por que tá vindo pessoas de fora da localização? Isso é muito importante. Faça a configuração da localização e não apenas coloque a configuração como um título, tá bom? Claro que utilizar a localização como um título é muito mais persuasivo, né? Mais pessoal. A pessoa que é da cidade, por exemplo, de São Bernardo do Campo, quando lê lá o título, autoescola em São Bernardo do Campo, despachante em São Bernardo do Campo, advogado em São Bernardo do Campo, clínica em São Bernardo do Campo, vai se identificar, mas só isso não é o suficiente, tá bom? Até um detalhe aqui legal, pessoal, se por acaso você fez isso, colocou no título, não configurou na localização, uma coisa importante que algumas pessoas ainda não sabem, eu acredito que você já deve saber, né, se você me acompanha, mas muitas pessoas não sabem. O Google ele não cobra para você aparecer, ele é totalmente diferente do Meta nesse quesito. O Google cobra apenas quando a pessoa clica no seu site. Então se por acaso você fez isso, a pessoa leu e falou, poxa, é longe, não quer clicar, você não foi cobrado por isso, tá bom? Você realmente só é cobrado quando a pessoa toma a ação de clicar no seu anúncio. Caso contrário, o Google não te cobra nada. Ele vai apenas te apresentar essa informação lá na taxa de impressão, tá bom? E aí nesse caso, para você controlar quantas vezes você apareceu, para quantas vezes as pessoas clicaram no seu anúncio, a métrica se chama CTR. Você consegue colocar lá no Google Ads essa informação também para saber de 100 pessoas quantas clicaram no seu anúncio. Se de 100 pessoas, menos de 15 ou 20 pessoas, que seriam 15 a 20% que clicaram no seu anúncio, eu recomendo que você se preocupe em melhorar ele. E como que você melhora ele? Exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Um outro ponto bem legal que eu vejo pessoas errando é a programação. É muito comum algumas pessoas que não trabalham no final de semana, deixar a campanha no final de semana com a sensação de que vou acumular leads para na segunda-feira atender. É verdade? É. De certa forma, sim. Se a pessoa entrar em contato com você no sábado, no domingo, você vai poder responder ela na segunda-feira. Agora, a grande pergunta que fica é, e você como cliente gostaria de entrar em contato com uma empresa no sábado e ela te responder só na segunda-feira? Concorda que vai esfriar o time da compra? E se outra pessoa anunciou ali junto com você e atendeu no sábado, a probabilidade dessa outra empresa vender é bem maior? Então, eu recomendo muito que a programação, ela siga o seu horário de atendimento, pessoal. Começando sempre meia hora a 2 horas antes de você iniciar, porque às vezes demora um pouquinho para o Google começar a apresentar os seus anúncios, e terminando no máximo 30 minutos depois de você finalizar, beleza? Para que ele também não interrompa ali o seu anúncio antes. Fechou, pessoal? Siga isso na risca, porque é muito chato você entrar em contato com a empresa e demorar horas para te responder. Geralmente, a gente brasileiro é tão imediatista, né? A gente está acostumado com o WhatsApp, mandou mensagem, recebeu do outro lado, a gente quer uma resposta rápida. Então, não é o time, né? Não é o assunto, perdão, do vídeo de hoje, mas existem pesquisas que mostram quando você responde um cliente mais rápido, a taxa de interação que você tem, e quando você demora mais de 2 minutos para responder esse cliente, a taxa que cai. Isso é incrível, pessoal. Se você ver a taxa, como ela muda, você vai ver a importância de você ter uma resposta rápida para o cliente, mesmo que muitas vezes seja uma resposta automatizada, dando boas-vindas e fazendo a próxima pergunta para ele. Por exemplo, eu tenho uma cliente aqui que ela é franqueada do Spa Express e quando o cliente chega para ela, já vai automaticamente uma pergunta, né, das boas-vindas e vai a pergunta questionando qual CEP e endereço que essa mulher gostaria de atendimento.
atendimento, porque o Spa Express é o Spa Home, né? Ou seja, a mulher não precisa sair de casa, o atendimento vai até ela, mas eles só atendem mulheres, beleza? Outro ponto legal aqui, até para vocês lembrarem, lá no público, que a gente já vai falar disso, é um público 100% feminino. Esse anúncio não roda para homem. Se o homem entrar em contato, a mulher não atende. São raros os casos que elas topam atender, geralmente quando a esposa já foi cliente, indicou o marido e a esposa vai estar presente no local, né? Elas realmente não atendem ali homens e elas não gostam de atender nem quando é indicação, se não vai ter uma outra mulher, geralmente a própria esposa, acompanhando, tá bom? Extensões, pessoal, isso é muito importante. Sabe quando você vai lá no Google, você faz uma pesquisa, você vê aquelas 3 primeiras opções que tem o patrocinado? Se você começar, né, você tá anunciando, você tem que reparar nisso. Toda vez que você for pesquisar algo, repara nisso. Você vai ver que tem um anúncio que é desse tamanho, tem um anúncio que é desse tamanho, tem um anúncio que é desse tamanhozinho. Por que que esses anúncios, né, todos estão pagando ali, teoricamente, o mesmo valor para estar aparecendo naquela palavra? Por que que um tem um tamanho maior, o outro tem menor? Porque alguns fizeram um bom trabalho de extensões e outros não. Então, por exemplo, uma das extensões que mais dá destaque no seu anúncio, destaque visual, é a imagem. E tem muito anúncio sem imagem. Pô, Bruno, eu comecei minha campanha agora, eu não consigo colocar imagem. Eu tô lá na aba recursos, né? Até mesmo corrigindo aqui, pessoal, extensões, é que a gente é das antigas, né? Embora eu sou novo, 26 anos, a gente trabalha com isso há mais de 4 anos. Então, antigamente, o Google chamava isso de extensões. Hoje em dia, ele chama de recursos. Se você começou uma campanha agora e tenta colocar imagem, não só uma campanha, eu digo uma conta. Às vezes, se a sua conta já está ativa, você cria uma nova campanha, você consegue fazer isso. Agora, se a sua conta é nova, muitas vezes o Google te limita. Você não consegue utilizar muitas extensões. Inclusive, para que você possa usar a maior parte das extensões, ele já pede que você faça uma comprovação do anunciante, beleza? Onde você vai mandar os seus RG, geralmente o documento da empresa. Se for MEI, ME, tem ali um cartãozinho CNPJ, eles pedem esses dados para fazer a verificação do anunciante, tá bom? Então, quando você faz essa verificação, o Google permite que você utilize mais extensões. Nesse caso, recursos, né? Vamos tentar utilizar o nome novo. Bruno, fiz essa verificação e ainda não liberou a opção de imagens. O que que eu faço? Tô sentindo que meus anúncios estão tendo pouco cliques. Infelizmente, nesse caso, continue anunciando. Vai levar um tempo, mas o Google vai liberar, tá bom? Bruno, quais são os recursos que você recomenda utilizar? Olha, quanto mais recursos você puder utilizar, melhor. Isso vai deixar o seu anúncio mais completo. Agora, quais são os recursos que eu recomendo você não deixar faltar? Isso mesmo, aqueles recursos que não podem faltar. Eu recomendo muito que você tenha site link, beleza? Site link é, por exemplo, a pessoa procurou lá agência de marketing e eu dou opções para eles diferentes lá embaixo, como criação de landing page, gestão de tráfego, criação de logo. Isso é site link. Ele vai ter ali opções dentro do meu próprio anúncio que se ele clicar ele vai para uma outra página. Por que que eu quis explicar dessa forma? Bruno, não tem um site. Eu tenho uma landing page. Como que eu uso o site link? Isso é uma dúvida muito comum, tá, pessoal? Embora não seja uma prática que o Google recomenda, né, que o Google ensina, funciona e funciona muito bem. E eu uso muito em campanhas, por exemplo, gestão de tráfego. Não faz sentido mandar esse cara para uma página de criação de site, criação de logo. O cara quer saber sobre gestão de tráfego, beleza? Então, o que que a gente faz? Nesse caso, a gente cria ali como se fosse um link âncora, que é aquele link que é o mesmo URL que você tem, só que ele vai ter um barra, o jogo da velha e um nomezinho que você escolheu. Que inclusive já vai uma outra dica, pessoal, caso você for fazer isso aqui da forma como eu estou recomendando, eu já sugiro que essa barrazinha que você escolha seja algo que te ajude no SEO. Por exemplo, se é gestão de tráfego e a sua empresa é da ABC, esse barrazinha poderia ser ABC, tá bom? É legal você utilizar essa dica aí misturando com SEO, porque no fundo, anúncios no Google Ads, muitas técnicas que a gente utiliza para ranquear melhor o anúncio, para escolher a palavra-chave, são dicas de SEO, tá bom? Então aqui, pessoal, eu recomendo que você sempre coloque, caso você tenha uma landing page ou um anúncio específico que não faz sentido deixar a pessoa ir para uma outra página, o que você pode fazer isso. Então lá na primeira seção é o link normal, na segunda seção é o hashtag ABC, na terceira seção hashtag São Bernardo e por aí vai, beleza? Você pode colocar no mínimo 3 e no máximo 4. Então eu recomendo que você coloque ali as 4, beleza? Imagem, a gente já falou. Snippet estruturado, pessoal, é bem legal. Eu sempre coloco ele junto com frase destaque, porque eu já percebi que muitas vezes, sabe quando você vê ali um anúncio, que tá aqui o anúncio, e aí embaixo ele tem como se fossem uns tópicos, que aquele anúncio fica bem grande.
Não significa que você colocando seu anúncio vai ficar assim sempre, tá bom? Mas algumas vezes seu anúncio pode aparecer assim. Então, se você dá a opção, você tem a possibilidade de aparecer. Se você não dá a opção, é como se você não tivesse nem entrado no jogo. Isso não vai acontecer nunca. Então, quando você junta os dois, snippet estruturado e a frase de destaque, você tem a possibilidade que isso aconteça. Que apareça o seu anúncio lá e abaixo dele apareçam as opções. Que essas opções, basicamente, ele vai colocar como título a frase de destaque e como descrição o snippet estruturado, tá bom? Então, eu recomendo que você utilize esses. E principalmente para as pessoas que têm autoescola, atende num bairro e clínicas médicas, a localização é muito importante, tá bom? A localização, para poder utilizar, até aqui para explicar para vocês, pessoal, localização aqui não é a configuração da localização. Você configurou lá que é aparecer no ABC Paulista. Aqui é aparecer o seu endereço como uma opção clicável. Para você poder utilizar isso como um recurso, né, como uma extensão do seu anúncio, você precisa ter o Google Meu Negócio. Não é o tema da aula de hoje. Como eu falei, a aula de hoje é mais um overview para vocês entenderem o que eu vou estar ensinando nesse mini curso de Google Ads e até mesmo o que não pode faltar nos seus anúncios. Mas depois, se você quiser dar uma olhadinha lá, espera a aula de extensões, né, recursos sair. Ou então já vai lá dar uma fuçada e repara que você tem essa opção localização. E ele vai pedir para você vincular com o seu Google Meu Negócio, que é a sua ficha no Google quando você aparece no Google Maps. Fechou? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem as opções de anúncio, beleza? É muito importante isso aqui. Tem algumas dicas, digamos que rápidas, práticas, que podem melhorar o seu anúncio. De forma resumida, são todas as dicas que eu trouxe para vocês. Mas eu deixei aqui vinculado, né? Se vocês não vão ter acesso ao documento como um todo, eu vou tentar mandar para vocês, tá? Mas não vou garantir, eu vou garantir que vai ser uma imagem, que você consiga ler isso de uma forma bem visível, mas eu vou tentar dar acesso para vocês a um link como visualizador, para que você possa visualizar esse mapa e caso eu faça alguma alteração, vocês acompanhem em tempo real, tá? Mas eu não vou garantir porque eu não sei quantas pessoas que eu posso convidar assim dentro do Mind Master, no plano que eu tenho, tá? Essa ferramenta é o Mind Master. Eu vou tentar, caso dê errado, vocês vão ter ali a foto. O que eu vou deixar até no link da descrição desse vídeo para facilitar para vocês. Então, primeiro link vai ser onde vocês vão preencher o cadastro e receber esse material de forma 100% gratuita. O segundo link vai ser essa aula. Eu vou até abrir aqui para vocês verem, beleza? Eu achei essa aula bem legal. O Adriano, no caso, ele dá uma resposta bem bacana para vocês. Deixa só rodar aqui o anúncio, pessoal, até tá no mudo, só para poder mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pular aqui rapidinho. Beleza. O Adriano, no caso, ele dá uma dica, uma não, né? Ele traz algumas dicas bem legais sobre essa questão da qualidade dos seus anúncios. Então eu achei que não valeria a pena eu gravar um vídeo para trazer informações bem parecidas com a dele. Nesse caso, eu vou dar os méritos, inclusive, Adriano, parabéns pelo trabalho, um vídeo bem legal que você fez. E pessoal, vou deixar lá na descrição, tá? O link desse vídeo para que vocês possam assistir. Fechou? Então se você chegou nessa aqui dos anúncios, primeiro, parabéns, já tá chegando aí o final da aula. Cara, bem legal ver que você está empenhado. E segundo ponto, vai estar lá o link de fácil acesso para que você possa ter essa informação aí de uma forma bem mastigada, digamos assim. Aqui, pessoal, né, o penúltimo ponto, já estamos chegando no final do vídeo, mas é muito importante esses dois pontos, tá bom? Então preste atenção aí, não vai embora não, fica aí com a gente que esses dois pontos são os pontos mais importantes. Palavras-chave. Existem dois tipos de palavras-chave que a gente vai utilizar dentro do Google. São as positivas, as palavras que a gente quer aparecer, e as negativas, as palavras que a gente não quer aparecer. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem como que funciona essa questão de negativar a palavra-chave. Digamos que eu tenho uma empresa de limpeza, só que eu não faço limpeza de fachada. Eu faço limpeza de pós-obra, eu faço limpeza residencial, eu faço limpeza de condomínio, mas eu não faço limpeza de fachada, que é aquela limpeza que a pessoa desce, né, pela corda para limpar uma fachada, ou muitas vezes sobe ali, não sei se é guindaste o nome, né, mas sobe num elevador, se eu não me engano, né, acho que é elevador, alguma coisa de elevação ali que vai levar a pessoa para cima para que ela possa fazer a limpeza. Eu não trabalho com isso. Faz sentido eu aparecer para isso? Não. Então eu vou habilitar, por exemplo, a palavra limpeza, vou focar em palavras que remetem à compra, eu já vou falar sobre isso, calma lá, pessoal, mas eu vou negativar a palavra fachada. Eu não posso negativar, por exemplo, a palavra limpeza, tá? E se eu for negativar a limpeza de fachada, pode ser que eu ainda apareça em algumas buscas que tenha fachada, porque se eu for negativar as duas nesse caso, eu precisaria negativar a correspondência exata, porque se eu negativar, por exemplo, correspondência de frase ou uma correspondência ampla, eu também estaria negativando a palavra limpeza.
tá bom? Então, nesse caso, pessoal, eu recomendo que negative apenas a palavra fachada, tá? Porque aí toda vez que a frase, mesmo que for amplo, tem a palavra fachada, a tendência é que você não apareça. Fechou? Bruno, você falou um pouquinho antes sobre essa questão da palavra remeter à compra. O que você quis dizer com isso? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é muito importante mesmo. Eu vou dar um exemplo bem simples de produto, mas isso serve para serviço, para tudo. Digamos que você decidiu comprar uma geladeira. Tá lá, você e sua mulher começaram a pesquisar, foram no Google e colocaram geladeira. Você começou a ver os modelos. Entende que nesse momento você está no começo do funil? Você está começando a entender que geladeira que você quer? Digamos que depois de você identificar a geladeira que você quer, você começou a pesquisar preços daquela geladeira. Ou seja, a sua pesquisa no Google deixou de ser geladeira e se tornou geladeira XPTO, né? XPTO para se remeter ao nome ao modelo da geladeira. Entende que aparecer para a geladeira XPTO é muito mais interessante do que aparecer para a geladeira? Porque a probabilidade da pessoa que pesquisou a geladeira e o modelo comprar é muito maior do que quem só pesquisou a palavra geladeira? Isso a gente chama de cauda longa. Essa é uma frase, foco, que ela remete que a pessoa quer comprar. Por exemplo, eu posso aparecer para a palavra gestão de tráfego, só que nesse caso vai aparecer um monte de gente ensinando gestão de tráfego, porque é uma pesquisa ampla. Agora imagina se eu aparecer para a palavra contratar gestor de tráfego. Entende que ela é muito mais potencial de compra? Então é isso que você precisa analisar. Bruno, como que eu faço isso? Você pode utilizar o próprio planejador de palavras-chave do Google, tá, pessoal? Lá, quando você coloca as palavras-chave que vem na sua cabeça, ele vai trazer uma lista para você de palavras-chave relevantes. Recomendação: já filtra por volume de pesquisa, porque não adianta você querer pegar uma palavra-chave que não tem volume de pesquisa. Se você vende em uma localização específica, adicione a sua localização para que você veja o volume de acordo com a sua cidade, bairro ou local que você faz o atendimento. E dê uma olhada nas palavras-chave que aparecem. Inclusive, isso a gente não usa só para fazer anúncio, a gente também usa para criar conteúdo. Concorda que é muito mais inteligente você criar um conteúdo que as pessoas estão procurando do que você criar um conteúdo que vem na sua cabeça? Então ali, pessoal, é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta que pode ajudar muito, tanto escolher a palavra-chave, como negativar palavras-chave que você vai ver que não são interessantes, como até mesmo criar conteúdo. Como a gente está falando de Google, nesse caso poderiam ser conteúdos para artigos de blog, para que você tenha um bom ranqueamento orgânico, tá bom? Ter um bom ranqueamento orgânico no Google ajuda sim a sua campanha a ter o menor custo, tá? Caso você tenha essa dúvida de alguém por acaso já te falou que não, é verdade sim, ter um bom SEO, um domínio forte, sem sombra de dúvidas, ajuda o Google a te entregar mais nas pesquisas pagas, porque o Google se preocupa muito com a experiência do usuário. E se você aparece de forma orgânica, você provou para o Google que você merece isso. Aliás, ele mesmo decidiu te colocar lá nas primeiras pesquisas. E por fim, pessoal, a gente tem a segmentação. Pessoal, muita gente não faz isso no Google. E quando eu pergunto por que a pessoa não fez, a pessoa, putz, eu não sabia que tinha. Tem, pessoal. Existe a opção de você segmentar o seu público. E tem 3 opções que vai ajudar muito você fazer a segmentação. Opção 1 é a idade. Tá? Você pode segmentar o seu público no Google pela idade do público. Você pode segmentar por gênero também, tá bom? Isso aí você vai utilizar, por exemplo, naquele caso do spa que eu falei no começo da aula, né? Que a nossa cliente só atende mulheres, a gente utiliza. E a opção 2, né? Então a primeira opção no caso de segmentação é idade e gênero. E a opção 2, pessoal, é a classe social, tá bom? A classe social do Google tem pessoas que falam, ah, não ajuda muito. Ajuda, tá? É muito bom. Se o seu produto é de high ticket, eu recomendo que você coloque a classe social mais alta lá, que é de 10%, se eu não me engano. No máximo ali a 20%. Tenta focar nas 2 primeiras. Se você vê que ficou caro, você pode abrir um pouco para ver se vai chegar mais leads. E detalhe, se os leads que chegaram são bons, porque se ficou mais caro e os leads estavam melhor, é melhor você pagar mais caro em um lead que fecha do que você pagar mais barato e um monte de leads, dá o trabalho de atender e não fechar nenhum, beleza? E se for mais barato, por exemplo, pessoas que trabalham ali como corretor de imóveis, que vende Minha Casa Minha Vida, você também pode escolher ali as opções com mais baixa renda. Fechou? E por fim, é bem legal isso ali de segmentação. O Google permite que você dê sites semelhantes. Então, digamos que você vê um concorrente que está fazendo um bom trabalho, que você entende que ele está vendendo bem, você pode colocar o site dele como uma fonte de referência.
não significa que o Google vai roubar o cliente, né, do seu concorrente. Eu vejo muita gente falando isso aí na internet, né? Nossa, quer aprender a roubar o seu concorrente? Vai lá, coloca o site dele que o Google... Não, o Google não vai roubar cliente de concorrente nenhum. O Google simplesmente vai entender qual o perfil que acessa esse site e vai melhorar o perfil que você quer que acesse o seu. É muito bom fazer isso, melhora sim o seu público, mas tire essa sensação de que você está passando a perna no seu concorrente, que isso aí não é nenhuma coisa que você deveria ter, beleza? Ali você realmente está fazendo um trabalho de segmentação para que você e sua empresa tenham o melhor resultado. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Deixa seu joinha, deixa o comentário. Nesse sentido, eu vou dizer que eu sou bem humilde. Se tiver algo aqui na aula que vocês não gostaram, que eu enrolei para falar, ou que ficou alguma dúvida, deixa lá no comentário, eu vou ler, vou prestar muita atenção. Eu quero trazer para você o melhor conteúdo de uma forma que você goste de assistir, né? Que seja prazeroso aí para você, não só ter o aprendizado, mas também que você goste de assistir os nossos conteúdos. Então, se tem aí alguma crítica, fica à vontade, tá bom? Eu vou prestar muita atenção, vou tratar você com total respeito e carinho, porque eu realmente quero me dedicar com isso aqui. Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E a aula 2 é a conversão aí, se prepara para aprender sobre o Tag Manager e criar as conversões para acelerar suas campanhas. Falou, pessoal!